E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre o último torneio que eu participei na semana passada. Imagino que esse vídeo vai entrar no início da semana ou no fim de semana, logo que eu voltei de viagem, que foi o terceiro aberto internacional FAOGBA na Argentina. Foi realizado do dia 2 a 8 de abril, terminou terça-feira agora. Antes de tudo, se você estava com saudade de um conteúdo mais recente e não gravado no canal, como os que estavam entrando nas últimas semanas, deixa o like aí, se inscreve no canal, né, e divulga para mais gente. Não esquece de deixar o like, que é bem importante. Esse torneio surgiu como uma oportunidade legal. Eu estava procurando, para quem se lembra, né, quem acompanha as análises aqui no canal, o último evento que eu participei foi o Zonal, que foi no final de janeiro, começo de fevereiro. Então eu já vinha aí praticamente 2 meses sem jogar nenhum torneio clássico. E eu vou participar do Continental, que é no final de maio. Mas eu achei que era muito tempo ficar sem jogar nada, né? Até o fim de maio. Então, eu tava procurando algum torneio legal para participar. Eu queria principalmente algum torneio um pouco diferente, assim, né? Com adversários diferentes. E surgiu essa oportunidade de jogar lá na Argentina. É, Eu tenho um histórico de jogar muitos torneios na Argentina. Joguei lá quase todos os anos de 2014. Não, todos os anos de 2014 até 2019. Mas depois da pandemia eu realmente não viajei mais pra lá. Eu participava muito de torneios de norma de GM, mas depois eu não precisava mais da norma, né? Quando eu virei GM em 2022. O tempo foi passando e de repente eu percebi que fazia já quase 6 anos que eu não ia pra lá. Então achei que era uma oportunidade legal de voltar pra um lugar que eu gosto de jogar, que eu tenho vários amigos, e participar de um torneio forte também, né? Então a organização me convidou. é, e eu parti, né? Dia 1 de abril, eu fui lá pra Argentina. Esse torneio, ele foi jogado, o FAOGBA, ele foi jogado em duas cidades, né? É um torneio que tem várias coisas peculiares, mas eu não vou contar tudo porque eu gravei o vlog, então fiquem ligados aí porque vem em breve um vlog desse torneio. Aconteceu muita coisa, realmente foi um torneio com muitos acontecimentos, com muitas situações inusitadas. Mas ele, para começar, ele foi jogado em duas cidades. Metade, as primeiras 4 rodadas foram em uma cidade e as 5 últimas rodadas foram em outra. São cidades da região Grande Buenos Aires, né? Esse FAOGBA, esse GBA do fim aí significa Grande Buenos Aires. Então foi jogado na cidade, primeiro na cidade de Luján e depois na cidade de General Rodrigues, General Rodrigues pra gente em português. É, não sei como comparar, porque ficava a mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e meia de Buenos Aires de carro, né? Então seria meio que Grande Buenos Aires, mas não é igual Grande São Paulo, porque as cidades da Grande São Paulo estão ligadas por trem. Mas nessas cidades que a gente jogou, que eu saiba, não tinha trem chegando. Então tinha que ir de carro mesmo. Então não saberia dizer assim se é igual São Paulo Osasco, São Paulo Itapevi, por exemplo, porque primeiro que Osasco está muito mais perto de São Paulo e essas cidades aqui da Grande São Paulo são todas ligadas por trem. Então não sei bem como comparar, mas ficava assim entre 1 hora e 1 hora e meia de carro de Buenos Aires para lá. Ahn, Mostrar aqui para vocês a lista, né? A gente já vê aqui no anúncio que tinha alguns dos grandes mestres anunciados. Mareco, Flores, tá meu nome ali também, Quintiliano. Tá até Quintilano, com dois L's. Mas tudo bem. É, Então essa era a lista. Número 1 do torneio aqui era o GM Sandro Mareco. O Sandro é um jogador super conhecido dos brasileiros, né? Ele é o atual número 1 da Argentina e atual campeão argentino. E eu era o pré-3 atrás do GM Diego Flores, que é outro jogador muito conhecido e muito experiente. Vinha aqui também o Pepe Cuenca, né? Que é um grande mestre bastante conhecido também, principalmente na América Latina. E ele é o streamer mais conhecido no idioma espanhol, o maior canal em idioma espanhol, se eu não me engano. É um cara que tá sempre jogando torneios pela América Latina, inclusive no Brasil. E vinha aqui o GM Andrés Rodrigues, do Uruguai. E depois vinha vários jogadores fortes, assim, jovens, como o Ilan Schneider, que, se eu não me engano, ele tem 14 anos, 15 anos no máximo, já é MI e acabou de classificar para a Copa do Mundo no Zonal. A gente tinha também outros brasileiros, né? O Matias Casalaspra. O Matias é uma das grandes promessas aí do xadrez brasileiro, né? Eu conversei bastante com ele e com o pai dele no torneio. O Matias, para quem não sabe, tem 12 anos e ele já tem esse rating de 2,317, que é, assim, para termos de Brasil, é uma coisa bem fenomenal, eu acho, assim, né? Uma coisa bem importante, um talento muito forte. E outros jogadores, enfim, tinha também o MF Álvaro Aranha, do Brasil. A gente teve uma coincidência feliz, que não acontece em todo o torneio, quando a gente vai jogar fora do Brasil, que todos os brasileiros ganharam rating. Então a gente tinha aqui os três, nós três terminamos ganhando rating. Então é uma notícia excelente, né, para os brasileiros, e não é tão comum, geralmente alguém perde um pouquinho, mas dessa vez deu tudo certo.
E eu gosto dos torneios lá na Argentina. Esse, no caso, tinha poucos jogadores, assim, a gente tem aqui 62 inscritos na lista, mas observem que metade do torneio tem mais de 2.000, né? Até o pré-34 aqui era um jogador 35, era um jogador acima de 2.000. Então, na Argentina, eles têm muito esse elo médio mais alto, né? Que costuma ser mais alto do que no Brasil. Tem muitos jogadores de 2.200, 2.300, 2.100 ali, então muitos jogadores perigosos. E, bom, eu me motivei por esse torneio porque tinha alguns jogadores fortes e principalmente também pela possibilidade de jogar com pessoas diferentes, né, do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O torneio começou no dia 2. Eu vou falar um pouco sobre o meu torneio. Nesse vídeo, eu quero falar de uma forma meio resumida, né, não vou analisar nenhuma partida detalhadamente. Eu quero analisar minha partida contra o Sandro, né, contra o Sandro Mareco, que, claro, foi muito importante para o torneio, mas eu vou analisar ela num vídeo separado. Eu quero falar um pouco sobre o meu desempenho de modo geral e também sobre alguns momentos pontuais das partidas que eu acho que contribuíram, tiveram uma influência grande no torneio. Então, eu acabei vencendo, né? Vou dar esse spoiler, já fui campeão do FAOGBA, mas vamos ver como é que foi o meu torneio. Então, já começou um pouco estranho, como vocês podem ver, porque eu ganhei a primeira partida de WO. É raro acontecer isso, né? Geralmente, esses torneios, assim, o cara tem que pagar a inscrição com antecedência, tem que reservar hotel. Então, assim, é raro alguém pagar a inscrição, confirmar que vai jogar e dar WO, não aparecer no dia. Mas foi o que aconteceu. Eu enfrentava aqui esse adversário de 2035, e ele não apareceu, né, no dia. Então, eu acabei ganhando de WO. Meu torneio teve uma partida a menos, portanto, eu joguei 8. Depois eu tive uma sequência de 4 vitórias. Eu ganhei da Flor, a WM Florência Fernandes, que a gente aqui do conteúdo em português de xadrez conhece muito a Flor também das transmissões, né, no chess.com, que ela faz com o Cricor. E, claro, eu fiz várias transmissões com a Flor também na época que a gente tava no Chess 24. Ela é uma grande amiga minha de muitos anos já, mas a gente se enfrenta às vezes no torneio. Então, acabei vencendo. Comecei vencendo as 3 partidas que eu era favorito, mas não foram tão simples aqui, né? Mas enfim, eu comecei com 4 em 4, conto nesse ponto do WO, e tive um momento muito importante, né, no torneio, bem essencial, que foi essa vitória contra o GM Sandro Mareco na 5ª rodada. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo separado falando sobre essa partida. Mas foi uma partida muito importante para a classificação, né? Porque depois disso, depois de 5 rodadas, eu já estava com meio na frente. E como o torneio tinha pouca gente, ficou da seguinte forma, eu com 5 em 5. Acho até que dá pra mostrar aqui, ó, pra vocês, classificação após 5 rodadas. Então ficou da seguinte forma, né? Ficou eu com 5 em 5, e aí vinha o Pepe com 4,5, e depois todo mundo com 4 já. Então eu já tava 1 ponto na frente de muita gente, né? Só o Pepe ali meio ponto atrás de mim. Eu joguei contra o Pepe Cuenca na rodada 6, no mesmo dia foi uma rodada dupla, e empatou essa partida, eu me mantive ali 1 ponto na frente da maioria da galera e meio na frente do Pepe. E, bom, depois disso eu não tive mais vitórias, né? Eu empatei as 4 últimas, mas eu acabei sendo beneficiado pelo fato de que nas primeiras mesas estava tendo muitos empates também. Então a cada rodada eu somava meio ponto, mas a galera também somava meio e eles não me alcançavam. Na verdade, o Pepe, ele me alcançou, porque teve, acho que na rodada seguinte, na 7ª, eu empatei com o GM Diego Flores e o Pepe Cuenca ganhou. Então a gente ficou os dois com a mesma pontuação e os outros GMs, o Sandro, por exemplo, o Andrés, o Flores vindo atrás com meio. Mas acabou tendo vários empates e no fim das contas a gente chegou para a última rodada com a seguinte situação. Aqui o emparceramento da 9ª rodada. A gente teve essa situação aqui, que eu e o Pepe Cuenca tínhamos 6,5, mas a gente já tinha se enfrentado e depois vinha muita gente com 6, né? O Sandro com 6, Flores com 6, Lucas Coro com 6 e o Franco Vigegas com 6 também. E as 3 primeiras mesas empataram. Então ficou só eu e o Pepe com 7. E no fim eu tive o desempate superior. Acabei tendo um desempate melhor que o dele. Mesmo ganhando a primeira rodada de WO, eu consegui mais pontos no desempate e fui campeão. Fiquei muito feliz, né, com esse título. Foi a primeira vez que eu venci um torneio aberto fora do Brasil. E ainda mais... eu já tinha ganho um torneio fechado na Argentina quando eu fiz uma norma de grande mestre, né, quando eu era MI. Mas depois de me tornar GM, foi a primeira vez que eu venci um torneio fora do Brasil e a primeira vez na carreira, assim, vencendo um torneio aberto, né? Porque o que eu ganhei tinha sido um fechado. Esse tipo de torneio é bastante difícil, porque sempre tem os jogadores locais muito fortes e, pelo menos eu acho que é sempre um pouco complicado você jogar fora de casa, né? Fora do Brasil, no caso.
num lugar que o idioma é diferente, a comida é diferente, os horários das rodadas não são os que a gente está acostumado, você enfrenta adversários que são meio desconhecidos, então tem todos esses fatores surpresa, assim, que às vezes eu acho que acabam influenciando um pouco o nosso desempenho. Mas eu fiquei bastante feliz. Eu geralmente tenho uma rotina bem profissional que eu sigo durante os torneios, mas nesse eu não consegui seguir ela completamente, justamente como vocês vão ver no vlog, o torneio teve várias adversidades, então eu não consegui manter a minha rotina. Eu acho que isso muitas vezes me deixa um pouco menos confiante também, mas nesse torneio eu consegui manter um bom foco, assim, mesmo sabendo que eu não tava na minha rotina normal de torneio, eu consegui me manter bem focado e acho que joguei partidas, no geral, bastante consistentes, assim, então eu fiquei feliz, deixei passar algumas chances também, mas no fim acabou sendo o suficiente. Eu quero falar um pouco agora. Então, assim, muito bom. Fiquei bem feliz. Valeu por todo mundo que torceu. Todas as mensagens que eu recebi. Recebi muita mensagem no direct do Instagram, WhatsApp também. Então, muito obrigado aí todo mundo que torceu e acompanhou. Tava tendo no canal do Everton Togni, né? As lives, ele fazia todos os dias. Então, algumas pessoas acompanharam também. E, como sempre, é bem legal saber que tem uma galera torcendo. Mas, falando do torneio, né? Resumidamente foi isso. Foi um torneio com partidas duras. E, no fim, acabei. O Pepe fez um grande torneio também, né? Ele também terminou invicto. Mas eu tive essa sorte aí no desempate, né? Os critérios são sempre uma loteria. Mas eu quero falar um pouco sobre alguns momentos pontuais do torneio também, em relação às partidas. Então, eu vou começar logo pela partida que eu joguei na segunda rodada com a Flor, que tem um momento bem interessante, né? Esse momento aqui. Então, vou colocar mais pra frente já. Não vou mostrar todas as partidas desde o começo nem até o final, porque isso vai deixar o vídeo bastante longo, né? A ideia é fazer um pouco resumido. Mas nessa partida eu joguei uma abertura mais estratégica, mais posicional. E a gente caiu nessa posição onde as pretas têm um peão isolado. Mas ainda tem muita peça no tabuleiro, né? Então, assim, o peão isolado ele pode ser uma fraqueza em algumas posições, mas pra começar, eu nem tô atacando ele. Começa assim, eu nem tô pressionando esse peão. E as peças pretas estão muito bem posicionadas, né? Então, por exemplo, o bispo cerca meu cavalo aqui, tira os pulos do cavalo. O cavalo em D6 tá muito bem colocado, ele ainda tem esse salto para C4. E as torres estão dobradas na coluna C, que é a única coluna aberta do tabuleiro. Por conta disso, a posição das pretas é bem equilibrada, assim, ela não tem grandes problemas. O plano das brancas, eu acabei de jogar G4 aqui para ganhar um pouco de espaço na ala do rei, e o meu plano seria basicamente trocar as 4 torres para tentar levar meu rei para o centro. O meu sonho seria chegar com o rei aqui onde está o cavalo um dia para começar a pressionar, começar a atacar o peão de D5. Esse seria o final dos sonhos para as brancas. Mas a Flor tomou uma decisão aqui que não é ruim, na verdade. Ela jogou cavalo C4, é um bom lance. Porque eu sou mais ou menos forçado a trocar, né, o bispo pelo cavalo, senão ele vai ficar muito ativo em C4. Mas quando eu joguei bispo toma C4, agora ela cometeu um erro posicional bastante sério, porque ela jogou D por C4. E eu acho que esse é um erro compreensível, porque às vezes a gente tem essa tendência, eu já falei um pouco, né, em algumas outras partidas analisadas aqui, sobre saber jogar com o peão isolado, que é importante você não ter um preconceito excessivo com as posições de peão isolado. Porque senão você fica sempre com essa tentação de querer se livrar a todo custo do peão isolado. Eu acho que essa posição é um exemplo disso, né? Ela joga D por C4 e superficialmente a gente imagina que esse lance é uma jogada muito boa. De primeira parece ser muito boa, por quê? Ela meio que conserta a estrutura, agora ela não tem mais um peão isolado, né? Ela juntou os peões da ala da dama e aparentemente as torres estão muito bem posicionadas também para o avanço do peão. Então parece que ela vai continuar avançando o peão e isso dá bastante contra-jogo. Só que, na verdade, é um erro, porque eu jogo rei C3, imediatamente bloqueando esse peão, meu rei fica muito bem em C3, e agora surge um problema muito sério para as pretas. 2 problemas, na verdade. O primeiro é que essas torres agora perdem totalmente o sentido, porque a coluna C está fechada, então elas não estão fazendo nada na coluna C. O segundo é que eu fico com essa maioria na ala do rei, que eu vou avançar muito facilmente ganhando espaço. E o cavalo agora domina o bispo, agora é o contrário, né? O bispo que não tem casas por causa do meu cavalo. Então essa posição ela já é uma vantagem bem clara para as brancas, e aqui o branco já está muito melhor, né? Eu consegui aqui trabalhar a vantagem muito facilmente. Seguiu A6, E4, e aí eu vou simplesmente avançando, ó. Bispo E8, porque o bispo não tem muita casa, torre HD1, torre E7, torre D2, rei G7, agora eu trouxe a outra torre. B5 ela jogou B5 aqui pra, né, reforçar o peão, se eu fizer A por B6, torre B7, ela consegue um pouco de jogo pras torres. Daria pra jogar por B6, mas é ainda melhor cavalo C2, porque agora eu que começo a invadir aqui pela coluna D, meu cavalo vem pra E3 e às vezes ele pode pular pra D5, e eu tenho sempre o plano de
de ganhar mais espaço usando os peões da ala do rei também, avançando na hora certa. Então é isso. Essa posição o bispo não joga. De um lado ele está dominado pelos próprios peões das pretas e do outro pelos peões brancos. Então ele fica muito passivo. E eu vou dobrar na coluna D. Um dos planos possíveis para as brancas é colocar uma torre em D6 e começar a pressionar o peão de A6 que fica fraco, depois que ela avança o peão de B. Então é interessante ver como essa alteração na estrutura de peões parecia tranquila para as pretas, mas é o contrário. Quem melhora rapidamente as peças depois de D por C4 são as brancas. De repente, todas as minhas peças estão jogando e a minha estrutura é super firme e a dela já está comprometida, né? E o peão de C4, ele parece perigoso, mas não tem problema nenhum, porque eu fico sempre bloqueando ele com o meu rei. Então eu consigo melhorar muito rapidamente as peças. Eu acabei vencendo essa partida. Voltando lá, aquele foi o momento crítico, quando eu tomo em C4. Então o correto aqui era ela, em vez de jogar D por C4, jogar torre e toma C4. Isso manteria o equilíbrio, manteria uma posição mais ou menos igual, porque ela fica pressionando o B4, que é muito importante, e as torres continuam ativas na coluna C. Então, por conta disso, dá mais trabalho das brancas se organizarem. Eu vi torre por C4 na partida, né? Eu achei que era o que ela tinha que jogar, e realmente eu achei que estava igual, mas também não vi outra forma de eu continuar jogando a posição, então eu ia ter que entrar nesse final. Torre A, B1, e eu tenho ainda o plano de tentar trocar as torres, só que agora não é tão simples. Porque joga, por exemplo, o rei F8, ela começa a trazer o rei, e quando o rei HC1, torre HC1, rei E7. Ela continua trazendo. Torre por C4, toma de torre de novo. Esse lance impede que eu traga outra torre para C1 por causa do ponto B4. Então eu vou ter que manobrar bastante aqui, ó. Cavalo C2, rei D6, cavalo A3 para expulsar essa torre, para quando torre C7 poder jogar, digamos, torre B3, rei E5 e torre C3. Pra trocar as torres. Esse seria o meu sonho, né? O final de cavalo contra bispo. Mas olha o que aconteceu. Eu tive que gastar tanto tempo pra conseguir trocar as torres que o rei dela chegou numa posição mega ativa no centro. E eu não tenho como expulsar esse rei facilmente daqui. Inclusive, na verdade, esse final ele já pode ser um pouquinho perigoso pras brancas, porque depois que troca as torres ela tem bispo A4. Ela entra com o bispo por trás aqui e começa a criar problemas pros meus peões nas casas brancas, que podem se tornar alvos. Então a chave era manter o peão isolado, né? Justamente esse é um caso bem instrutivo por conta disso. Mantendo o peão isolado, ela tem atividade de peças o suficiente para manter o equilíbrio. Depois que ela joga D por C4 e rei C3, as peças pretas perdem todo o potencial e as brancas começam a melhorar as peças muito facilmente. Então achei esse momento instrutivo. Agora eu queria mostrar uma partida que eu joguei na quarta rodada contra a Carla Heredia, uma WGM do Equador. Porque essa, se você me perguntar, assim, a partida que eu gostei mais, que é a que eu vou analisar detalhadamente, é a minha partida contra o Sandro. Claro, uma partida muito importante. Mas eu acho que essa partida da quarta rodada foi a partida que decidiu o torneio. Não, assim, que definiu a minha sorte, basicamente. Coincidentemente, foi a jogadora de menos rating que eu enfrentei no torneio. E foi a partida mais difícil de todas, assim, a partida que eu sofri mais, com certeza. Porque em princípio, deu tudo certo pra mim, né? Eu saí bem da abertura e nesse momento aqui ela acabou de jogar bispo F8. Eu encaixei bem um D5 que ganha um peão, né? Ganha um peão porque começam a surgir alguns temas táticos na posição. Por exemplo, eu tô ameaçando D por E6 aqui. Quer dizer, tô ameaçando, digamos, tomar em D6 e aí quando a dama vem pra D6, D por C6 ou D por E6 e a dama fica bem exposta. Mas o detalhe é que se ela joga também um lance como C por D5, aqui eu tomo de cavalo. E essa posição parece bem ruim para as pretas, porque se é por D5, bispo D6, né? Tá perdendo a torre ali em C8, porque eu tô atacando a dama. E aí, se dama D6, torre C8. Se dama E8, eu troco tudo ali e vou tomar em D5, né? E tenho peão a mais e uma posição muito melhor. E se joga E por D5, acontece algo parecido, assim, né? E por D5, cavalo por D5, eu vou ter uma pressão muito forte na coluna D. Porque se C por D5, o bispo D6 transpõe. Se só tirar a dama, eu tiro o cavalo e deve cair alguma coisa na coluna D. É muito forte a pressão. Então ela jogou E5, mas aí D por C6, BC6, dama por A7. Bom, peguei um peão de graça ali. Tenho uma posição superior, tô melhor, tenho um peão passado na coluna A. Mas agora surgiram pequenos problemas práticos na posição das brancas, né? Por exemplo, meu bispo tá um pouco fora. E ela pode tentar explorar isso, jogando com F5 ou H5 para tentar prender o bispo e também um bispo H6, aqui ela tem alguma atividade, alguma possibilidade de ativar a posição. Mesmo assim, eu achei que isso tinha que ser melhor para mim e realmente é claramente melhor para as brancas. Eu não vou entrar nos detalhes porque tem vários momentos legais, mas eu vou dizer simplesmente que eu cheguei
que eu comecei a perder o controle nas próximas jogadas, né? Minha posição começou a ficar cada vez mais perigosa. Então eu vou pular lá pra frente pra vocês verem a reviravolta que deu essa posição. Tipo, é engraçado porque aqui eu acabei de tomar em A7, né? Essa é a jogada 21. Menos de 10 lances depois, no lance 30, a posição era essa. Pra vocês verem como as coisas às vezes mudam rápido no xadrez, né? Em menos de 10 lances eu fui de peão a mais pra peão a menos. E a posição já abriu completamente, né? Então, dá pra sentir que eu fui perdendo o controle, porque mudou muito a posição em 10 jogadas. E aqui eu sacrifiquei um peão já, porque tava começando a ficar muito difícil pra mim pra abrir o jogo. Joguei rei H1 agora pra preparar um golpe, né? Porque ela fez C5, tentando deslocar meu bispo natural, e agora eu joguei bispo G4. Essa era a minha ideia, eu tirei o rei pra ela não tomar em G4 com cheque, porque não dá pra tomar com o cavalo, que tá cravado, e agora eu tô atacando a torre ali também, né? E a dama. Então, quando eu encaixei esse recurso, eu achei que a posição tinha ficado ganha pra mim. Porque ela tem que jogar dama por G4, bispo toma F6. E se rei G8, torre G1 parecia ganhador, né? Porque vai ter aparentemente um ataque decisivo em G6. Mas o computador fala que dama F5 aqui mantém tudo sob controle e ainda tá equilibrado. Então joga bispo G7, mas eu pensei, bom, bispo G7 é o único, só que aí dama por D6, e eu tô com peça a mais. E eu não vi um detalhe trivial, assim, mas também a gente tava no apuro os dois, né? Então é o tipo de coisa que escapa no apuro. Eu pensei que dama D6 ganhava porque eu tô ameaçando dama D8 agora, dando mate. Só que ela começa a dar os cheques, dama F3, rei G1, e aqui eu tava contando só com dama G4. Quando dama G4, rei F2, acabaram os cheques das pretas. E ela não tem tempo de preparar mais cheques aqui com H3, por exemplo, porque dama D8, né? É mate. Mas eu deixei passar um ponto simples, que ela joga dama E3. Eu não vi esse cheque lá atrás, né, quando eu joguei rei H1. E isso garante um perpétuo para as pretas, porque eu não consigo escapar, né, se rei H1 dama F3 de novo. Se rei G2 é até perigoso deixar esse H3 aqui, porque aí a minha posição, a posição só melhora para ela, né. Então eu joguei rei F1, dama F3, mas agora tomei já a primeira decisão arriscada, rei E1, de ir pro centro. Que ainda tá ok, porque se torre 8, rei D2 e o meu rei escapa. Né, não tem torre E2 aqui que seria mate, porque o cavalo tá tirando a casa, e se jogar dama E3 eu escondo o rei com rei C2. E se dama F2, rei D3, também não tem problema nenhum. Agora torre E3, o rei sobe e acabam rapidamente os cheques. Então as brancas estão ganhas. Mas por que rei 1 não dá certo? Porque dama E3. Então meu rei não consegue escapar. Esse era um momento que o mais prudente, assim, o mais correto, e provavelmente o que eu faria, sei lá, na maioria das vezes, seria aceitar que a partida empatou, né? Que eu não consegui ganhar, tive um peão a mais, tive uma vantagem boa, mas não consegui capitalizar essa vantagem, e é isso, né? A partida vai empatar. Mas eu tomei a decisão de arriscar, né? Que é sempre perigoso. Então eu joguei cavalo E2. Que ainda não é um lance errado. Ainda é possível jogar aqui com cavalo E2. Eu vi que isso não perdia e que no mínimo eu tinha assim uma possibilidade de talvez conseguir empatar, né? No pior dos casos daria um empate. E tinha uma armadilha também, que se ela joga F3, dama D8. Só que ela volta a dama pra E8. Se eu trocar as damas em E8, tá caindo o cavalinho em E2, né? Eu não tinha certeza do que fazer nessa posição, mas o computador encontra um ganho aqui, torre por C5. Porque aqui não dá pra jogar dama por E2, né? Tá cravado. E quando joga torre por D8, torre toma. Dama toma, bispo toma. F por E2, mas eu tenho tempo de fazer B3, por exemplo. Aí o peão de E2 vai cair. E o final com 2 peões passados na aula da dama é ganho pras brancas. Mas ela jogou bem torre E8. Pra não ter dama D8 com cheque. Eu tenho que defender aqui com torre C2, porque agora eu já não posso fazer um lance assim, digamos... Por exemplo, trocar em G7 e dama D2 não dá. Não é por causa de F3. Ela poderia jogar F3, mas ela tem dama G1 mate, porque esse cavalo ficou cravado. Então aqui eu joguei torre C2, e aí veio F3. E esse é o momento crítico da partida. A gente tá os dois com 1 minuto, porque só tem um lance agora que mantém o equilíbrio pras brancas. Mas eu não vi, eu tava apurado e nem passou pela minha cabeça. A única jogada aqui que mantém o equilíbrio é dama C6. Porque ganha um tempo importante em cima dessa torre ameaçando dama por E8. Então se F por E2, dama por E8, dama E8, torre D8. Eu recupero a peça e aí tô ganho, né? Porque vai cair E2. Recupera a dama, quer dizer. E vou ganhar, provavelmente, esse final. Só que depois de torre F8, a partida segue muito confusa. Muito, muito confusa. Eu acho que o único lance aqui é torre D8, não tenho certeza. Mas
Isso aqui já é coisa pra analisar com o computador, porque é bem difícil de manter tudo sob controle o tempo inteiro nessa posição. O que é importante a gente saber é que eu não joguei dama C6, que era o único. Eu joguei bispo toma G7, que é um lance que fica perdido na hora. Porque aí torre por G7. E agora, assim, a casa tá caindo, né? Não tenho o que fazer contra F por E2 aqui. Ou dama G1 e torre E2, por exemplo. Então eu joguei dama por C5. E aí a gente tem esse momento super crítico pros dois lados. Desnecessário dizer que aqui eu já tinha sentido que a coisa tinha saído do controle, né? Eu já tava com essa sensação. Mas é aquelas situações de partida que você joga mais pela emoção, né? Claramente, assim. Claramente eu fui jogando mais pela emoção. Porque eu já vi que ela tinha mais de um lance que parecia muito perigoso. Por exemplo, F2, eu tenho que jogar rei F1 e dama H3, rei por F2, o meu rei fica aberto ali. Mas depois de dama por H2 e rei E1, eu achava que ainda no mínimo tava no controle. Ela não tem dama G1 aqui, né? Porque a dama tá tirando essa casa. Então eu sabia que na pior podia estar equilibrado. Mas ela tinha uma continuação muito simples, que eu vi também na hora, que era essa. Trocar as damas, dama por C5, torre por C5, torre por E2, rei F1, e tomar um dos peões, né? Eu achava que ela ia tomar em B2 e ela falou pra mim depois da partida que ela tomaria em B2, mas torre por H2 é completamente ganhador. Aqui tá. Acabou já a partida, assim. Esse peão é muito forte e eu não tenho o que fazer, né? Eu vi essa posição na partida e eu pretendia jogar torre D8, rei H7, torre C8, que ameaça mate, mas depois que ela faz um lance tipo torre E7, tô muito perdido, né? O rei tá escapando. E assim, esses peões aqui são muito rápidos. Fora que eu começo a levar umas ideias de mate também, com o meu rei preso ali com essa torre na sétima. Então esse final seria simples e totalmente ganho para as pretas. Mas ela pensou um pouquinho, a gente tava os dois com 1 minuto, né? Jogando nos acréscimos. E aí eu comecei a me perguntar também por que F por E2 não ganharia? Porque F por E2 parece um lance bem ganhador. Afinal, se dama por E3, o golpe principal é esse, toma em D1 primeiro, né? E depois de rei D1 torre por E3, as pretas têm torre a mais. E fora isso, eu não tenho outras jogadas. Por exemplo, torre D, D2, que parece um lance possível, eu acho que leva dama F3. Ameaça dama F1, e se torre por E2, dama H1 parece... tem muita cara de que vai ganhar, né? Muita cara. Rei D2 e é difícil imaginar esse rei sobrevivendo aqui a um ataque. Torre por E2 e, não sei, dama E4, torre F7 ou torre D7. Muito cara de que vai dar mate isso. Só que, no fim, foi F por E2 o lance que ela jogou. E, assim, é aquelas situações de 50% a 50%, né? De uma partida, porque F por E2, eu só tenho uma jogada que realmente todas as outras perdem. Mas eu tenho justamente um recurso que me deixou ganho. Torre D8. Esse desvio faz toda a diferença. Porque agora eu vou conseguir trocar as damas, né? Esse é o problema. Eu vou conseguir trocar tudo e eliminar o peão de E2. Ela não tem nenhum cheque, não tem a casa G3, não tem a casa G1, não tem F2, tá tudo controlado. Se torre por D8, dama por E3, dama a mais. Se joga dama por C5, eu tomo a primeira em E8 com cheque, depois fico com torre a mais. E aí ela não tem o que fazer. Se ela só tirar a dama assim, eu posso tomar em E8 e jogar dama C8. Força a troca das damas de novo. E aqui as brancas estão totalmente ganhas. O único lance que o computador dá aqui, que é uma jogada que eu considero muito difícil de achar, é RH7. Justamente para a torre por E8 não ser cheque e não forçar a troca de damas. Então aqui eu posso trocar em E3, torre por E2, mas aí ela pode jogar, digamos, torre H3 e ele dá só um 0,60 nesse final, ainda que eu acredite que na prática é muito difícil para um ser humano, assim. Muito, muito difícil. Talvez tenha alguma chance de empate, mas vai ser bem complicado. Para começar, isso já é muito esquisito, levar a torre lá para H3. Mas enfim, o lance da partida foi torre de G7. E aí o problema é que eu troco em E8, troco em E3, troco tudo, né? E tomo em E2. E acabou porque eu tenho esses dois peões passados que decidem a partida muito rapidamente. Ela tem dois do outro lado, mas como sobrou esse último menino aqui em H2, ela não consegue criar um peão passado. Não pode trocar as torres, mas o final de torres é completamente perdido. Torre D3, B4 e eu saí avançando. Rei G7, B5, Rei F6, torre B6, torre D6, torre B2, torre D8, B7, torre B8. E o rei dela tá um tempo atrás também, né? Eu chego com o peão de A agora. Rei C7. Aqui o mais forçado é A7, quando torre por B7, torre C2, cheque. E aí eu vou fazer dama, né? Então vocês veem que foi uma partida muito de altos e baixos, né? Eu encaixei bem a abertura que eu tinha preparado. Consegui ganhar um peão, mas depois trabalhei muito mal e cheguei numa situação desesperadora, assim, que eu tava até perdido. Tomei uma decisão muito imprudente de arriscar ali. Não façam isso em casa. Não faça isso no seu torneio, pra depois você não me culpar aqui e falar, pô, vi você arriscando, fiz a mesma coisa e deu errado. Porque a tendência realmente é dar errado nessas situações. Mas são decisões práticas que você acaba tomando, né, durante uma partida, assim, de correr o risco ou não. Quando você
entra desse jeito numa posição assim e aceita esse risco, você também tá arriscando que pode perder a partida, né? Que inclusive era a situação mais provável. Mas eu acabei tendo muita sorte de que no apuro eu errei feio, mas ela errou por último, né? E aí eu acabei vencendo a partida. E imaginem que o torneio teria sido completamente diferente, né? Porque na rodada seguinte eu joguei contra o Sandro Mareco de Pretas e ganhei do Sandro. E aí eu fui pra liderança isolada. Mas imagina se eu tivesse perdido essa partida ou empatado, que era o mais correto, na verdade, né? Teria sido outro tipo de torneio, né? Poderia ter acontecido qualquer coisa. Mas eu senti um grande alívio, né, de ter ganhado essa partida. E, bom, então fomos passando daí, ganhei do Sandro, a partida que eu ainda vou analisar num vídeo separado. E depois tive 4 empates seguidos, né? Empatei com o GM Pepe Cuenca na rodada seguinte. Foi uma partida sem muitas aventuras, assim, os dois estavam bem preparados e ele acabou resolvendo bem os problemas da abertura. Foi muito parecido também com a minha partida contra o GM Diego Flores. Eu também joguei uma abertura bem concreta e acabei igualando mais ou menos forçado. E a gente foi para as 2 últimas rodadas, ainda tava eu e o Pepe com um meio a mais, né? O outro momento interessante que eu tive, na 8ª rodada eu pressionei um pouco o Emi Lucas Coro. Também consegui uma posição agradável, mas ele defendeu muito bem, assim, e eu nunca cheguei a ter uma vantagem tão grande. E aí a gente chegou nessa última rodada ali decisiva. Vou mostrar aqui de novo. Que foi essa situação aqui, né? Como a gente tava. Eu jogando na mesa 1 contra o Franco Villegas, um MI argentino que tava fazendo um excelente torneio, tava ganhando 30 pontos, assim, deve ter ganho ainda mais depois de empatar comigo. O Pepe contra o Lucas Coro, que era o adversário que eu tinha enfrentado na 8ª, e aqui Flores e Mareco. Então, assim, apesar de eu estar bem, né, na liderança junto com o Pepe, ainda tinha uma possibilidade do torneio terminar ruim. Por exemplo, se eu perco, o meu adversário me passa, e se sai um vencedor da partida do Flores com o Sandro, um deles me passa também. Então eu poderia ter caído, sei lá, pra 3º ou 4º no torneio, né? E eu nem olhei o desempate antes da última rodada. Aliás, essa é uma curiosidade que às vezes o pessoal tem, né? Se a gente fica olhando rating, desempate durante o torneio. Eu não sei, eu sei que tem alguns jogadores que fazem isso, mas eu mesmo prefiro não olhar. Então, eu não olho variação de rating, não sei. Assim, a gente tem uma noção de quanto tá ganhando ou perdendo de rating durante um torneio, porque depois de, sei lá, décadas jogando, você já tem uma noção mais ou menos de quanto você ganha ou perde de rating. Mas eu não fico olhando, né? Nunca sei com certeza, assim, como é que tá meu critério. Mesmo nessa, só tava eu e o Pepe, mas eu não quis olhar como é que tava o meu critério dele. Então, assim, o torneio ainda tinha mais uma partida pra ser jogada e, né, eu tinha que jogar bem. Eu simplesmente revisei bem as minhas aberturas, né? Tentei dormir bem e tal, fazer minhas coisas normal. Revisei bastante as minhas linhas, algumas variantes perigosas que poderiam cair, porque esse adversário joga bem pra frente. O Villegas é um cara de um estilo bem agressivo, assim. E o negócio de última rodada é isso, né? Você tentar fazer a lição de casa e se concentrar, né? Focar, assim, revisar suas linhas, tal, ter certeza que não deixou passar nada que poderia te pegar desprevenido. E focar na partida, assim, a última rodada tem muito mais a ver com o mental, com você tá concentrado, tá ali bem presente na partida, né? Não se deixar levar por outros pensamentos, nada desse tipo. E, bom, quando começou as partidas das mesas, eu não tinha visto os desempates. Mas eu tive uma sensação muito boa, porque olhando pro salão, todo mundo que eu enfrentei no torneio tava nas primeiras mesas. Então, na mesa 2, estava jogando Lucas Coro contra o Pepe, que eu tinha enfrentado. Na mesa 3, Diego Flores e Mareco, que eu também tinha enfrentado. A Flor, a Carla e o outro adversário que eu enfrentei na terceira rodada, o Pablo Barrionuevo, um MI argentino também, eles estavam todos ali nas 5 ou 6 primeiras mesas. Então eu pensei, pô, meu desempate tem que ser bem bom, né? Eu não sei se é melhor que o do Pepe, mas tá todo mundo que eu enfrentei tá aqui nas primeiras mesas. E, bom, as 2 partidas da mesa 2 e 3, elas empataram relativamente rápido, assim, com 1 hora de rodada ou um pouco mais. Isso já me deu uma certa segurança, porque eu sabia que, mesmo perdendo, eu ficaria provavelmente em segundo ou terceiro, na pior das hipóteses, né? Que seria um bom torneio. Mas principalmente porque, do jeito que a partida foi uma siciliana Najdorf. Ele, na posição da Najdorf aqui, eu de pretas, ele jogou com bispo E3, E5, cavalo B3, bispo E6 e F3. Eu joguei a minha linha com H5, que geralmente isso leva para umas posições bem tensas, mas eu consegui rapidamente levar para um final aqui. Eu vou já pular, porque também não quero mostrar tudo a partida, mas eu já consegui aqui jogar um dama 5 e trocar as damas. Então, sabendo que eu tava enfrentando um adversário de um estilo bem dinâmico, assim, bem pra frente, né, um cara que joga pela iniciativa,
Levar pra um final já me deixou um pouco mais tranquilo também, né? Porque jogou aqui cavalo C2, G6, cavalo A3, aí eu troquei as damas e bispo H6, troquei os bispos também. E já ficou um final bem estabilizado, assim, uma posição par de cavalos contra bispo e cavalo, tem as casas pretas, então eu já senti que tinha tirado o meu adversário do tipo de partida que ele estava buscando, né? Mas, bom, o jogo seguiu, claro. Ele estava com brancas aqui, a partida foi seguindo. E aí a gente teve um momento bem interessante aqui na jogada 27, onde eu acabei de fazer F5, onde ele jogou G4. Foi um lance que eu achei um pouco estranho na hora, mas realmente é muito interessante. Porque o plano das pretas nessas posições é o seguinte: eu dei uma segurada aqui na ala da dama dele, né? Ele não consegue avançar tão facilmente essa maioria. E agora eu posso colocar minha maioria da ala do rei em movimento. Então o objetivo é um dia criar um peão passado ali na coluna E, por exemplo, ou levar um cavalo para F4 e começar a pressionar a ala do rei. Tem vários planos interessantes para as pretas. Ele jogou G4 aqui para tentar dinamizar. E aí eu decidi entrar numa variante interessante, porque uma variante mais desequilibrada. Porque, por exemplo, eu poderia ter jogado H por G3, H por G3, cavalo HF6, que seria a continuação mais sólida. Tome ação D4, aqui ele faz cavalo C3 e, bem, ele continua controlando a casa E4 e depois pode jogar essa torre para H1. É um jogo equilibrado esse aqui, não tem vantagem para ninguém. Seria uma variante segura. Mas eu decidi dinamizar aqui. Eu senti que a posição era interessante, que eu podia jogar de forma mais ativa e fiz F por G4. Outra possibilidade interessante era cavalo F4. Eu não joguei esse, porque ele tem G por F5. A posição ela é bem legal se as pretas jogarem cavalo se as brancas jogarem cavalo por F4. E por F4, G por F5. Porque agora eu faço G5 e a gente tem uma posição bem típica de compensação para as pretas. Esse peão a mais dele aqui não é tão importante, mas é muito importante o fato de que eu tô levando meu cavalo para E5 e o rei para F6. Então eu fico pressionando F3, C4 e F5 e tem um jogo muito bom nas casas pretas. Fora que os peões da ala do rei ali um dia podem criar um passado para as pretas. Então esse é o tipo de posição que na prática é bem chato jogar de brancas. Mas eu não entrei nisso porque achei que ele jogava G por F5. E aí quando toma em D3, ele não dá o tempo que eu preciso, que seria rei D3, G por F5 para ficar com a estrutura bonitinha, né? Ele joga F6 intermediário. Mas mesmo essa posição, depois de cavalo por F6, rei por D3 e torre F8, ainda é um pouquinho mais agradável para as pretas, porque eu posso pressionar... Putz, saiu aqui. Porque eu posso pressionar o ponto F3. Então ele tem essa fraqueza que acaba dando um jogo mais confortável para as pretas. Mas eu joguei F por G4, que também pareceu bem legal, porque se F por G4, a minha ideia era agora sim fazer cavalo F4. Quando cavalo F4, E por F4, bispo por G6, cavalo E5. E é parecido, né? Eu tô pressionando C4, também G4 e tem um peão passado em F4. E essa era uma posição que parecia... Eita, deu uma estourada aqui. Espero que não tenha sido por muito tempo. Mas essa era uma posição que parecia muito interessante de jogar de pretas. E de fato, ele concordou também que seria incômodo para ele jogar isso aqui com as brancas. Mas por isso ele evitou essa posição. Ele faz bispo toma G6. E aí a minha ideia inicial aqui era jogar G por F, era jogar cavalo F4. Né? Eu ainda queria jogar esse cavalo F4. Porque se cavalo F4, E por F4 e F por G4, vai transpor para a posição que a gente acabou de ver. Eu faço cavalo E5. Aí tem também um jogo que parece muito bom aqui para as pretas. Só que ele faz bispo F5 primeiro, cravando esse cavalo. E aí eu queria jogar G3, né? Essa era a minha primeira intenção, para criar um peão passado. Só que tem um problema. H por G3, H, G3. Agora ele joga torre E1, cheque. E eu vou ter que sacrificar a qualidade, porque se rei D8, torre H1. Agora ele coordena muito rápido as peças. Ele tá jogando com a torre pela sétima, e eu não posso tomar em C4 por causa de torre H8. Então esse é um detalhe tático bem importante. Tenho que jogar cavalo E5, bispo C8, torre por C8. E essa posição parecia que eu tinha compensação, porque eu tô atacando C4 e tenho o peão passado ali em G3 e posso ter uma ideia de passar a torre pela coluna H. Só que ele joga a torre E4 e já começa a pressionar os peões. E eu achei essa posição já perigosa pra mim. De fato, ela é perigosa mesmo. Só tem um lance aqui que mantém o equilíbrio, que é rei F6. Entregando o peão de F4 para ativar o rei. Mas eu acho que é uma decisão bem difícil de tomar. Os outros lances já ficam piores e foi o que pareceu mesmo na partida. Então eu não consegui fazer o meu plano, né? Que era jogar E por F4 para ganhar a casa E5 pro cavalo. Mas joguei de um outro jeito bem prático. G por F3, bispo toma H5 e F por E2. Porque no fim das contas, depois dessa transformação, eu tenho um peão passado na coluna E, né? E a ala do rei abriu aqui para as minhas torres. Então ele jogou torre G1, torre G8, bispo toma E2, cavalo C5 e rei E3. E aí esse final,
Eu senti, bom, nessa hora assim, já tinha acabado faz tempo as partidas, né? As partidas das mesas 2 e 3. Eu senti que eu tava com a iniciativa, que eu não tinha nenhum risco de perder essa posição e que talvez eu podia jogar por mais, por vantagem. Mas eu deixei passar uma possibilidade bem interessante aqui. Eu joguei torre a F8, que é natural, mas tinha uma ideia muito legal, né, uma ideia temática nessas posições também, que era a A3, que a gente ficou analisando depois da partida. E esse lance colocaria uns problemas muito sérios para as brancas. Assim, o computador não dá uma vantagem grande, mas na prática seria muito incômodo para ele. Porque um ponto importante é, se ele jogar B por A3, torre por A3, né? E aí vai tá ganho isso aqui. Na verdade, acho que toma em G1 primeiro, depois toma em A3 e vai cair A2, né? E as pretas têm uma vantagem enorme. Se ele joga B3, eu faço cavalo A6. E agora o peão de A3 fixa ali A2 como uma fraqueza. Meu cavalo vai para B4 e ele vai sofrer muito para defender aquele peão de A2. Muito, muito mesmo. Então essa posição ela já é bem difícil para as brancas. O único lance aqui para ele manter o controle é B4. O único. Mas aí eu jogo cavalo A6. Se ele faz B5, a ideia de cavalo B4 ainda é muito chata. Então ele tem que jogar de uma forma bem ativa, buscando o máximo de contrajogo possível. Torre GF1. E aí, se eu tomar em B4, torre AB1. Aí tem essa diferença, porque agora se eu tomar em A2, torre por B7, rei D8, torre FF7, de repente eu levo mate, né? Com as torres na sétima, em cima do meu rei. Então jogo torre a F8. Mas agora sim, ele troca em F8. Por que ele não troca na coluna G, né? Porque na coluna G eu teria essa entrada da torre em G2. Aqui ele tá controlando as casas da coluna F. E aí ele joga a torre B1 e vai levar essa torre pra B3. Então ele consegue, justo na hora certa, eliminar o peão de A3, antes de ficar muito pior. Mas assim, na prática, o A3 era muito bom. Assim, era um lance que colocaria muita pressão no jogo das brancas. Eu joguei torre F8 e agora ele me deu outra chance muito boa com torre F1. Né? O certo era torre de AB1, uma jogada difícil de fazer também, mas antecipando esse A3 e preparando talvez para jogar com B4, né? Então ele jogou torre F1, aí eu troco em F1. Ele não pode jogar torre por G8 porque torre B1 acaba na hora a partida, né? Tô ameaçando tomar os dois peões. Então torre F1. E esse foi o último momento que eu tive a possibilidade de jogar pelo ponto aqui, pela vitória, né? Eu tinha A3 de novo. Nessa posição também era muito chato para ele. E é outro momento que as brancas só conseguem igualar. Não, nem igualar, ele consegue ficar um pouquinho pior só encontrando um lance muito difícil. Ele tem que jogar B por A3. Por quê? Na partida do que aconteceu? Eu joguei torre G2, e aí foi torre F2 e eu não mantive as torres. Eu poderia ter voltado, mas eu joguei torre toma, rei por F2. E aí essa posição. Agora, se eu fizer A3, ele toma, simplesmente. Mas aí a diferença é que se eu incluo o A3 primeiro nessa posição, e eu sabia que A3 é temático em posições como essa, mas na hora eu esqueci, né? Se ele joga B3, aí entra na mesma posição da partida, torre G2, que eu tô atacando o peão de H, e quando torre F2 troca as torres e sobra cavalo por B3. Esse é um detalhe importante, o peão de A ganha a partida. Ou eu posso jogar cavalo E4, rei E3 e cavalo C3. Pego o peão de A2 e ganho do mesmo jeito. Então a inclusão de A3 aqui cria algumas possibilidades táticas. Também não dá para ele jogar B4 aqui por causa de cavalo A6. Se B5, cavalo B4, ele sempre tá com problemas para defender A2. E se torre B1, agora eu jogo torre G2 porque a torre dele tá mal colocada, ele não consegue defender o peão de H. Então, ele teria que jogar B por A3, mas quando torre A8, eu tô ameaçando invadir com a torre. A única forma das brancas não perderem é jogar bispo D1, torre por A3, bispo B3. Ele entrega um peão aqui. Cavalo por B3, A B3, torre B3, mas ele consegue com rei E4 bastante atividade no final de torres. Então ele consegue se salvar por conta disso. É torre C3, torre B1, torre por C4, torre F5, aqui ele tá com 2 a menos, só que ele vai recuperar pelo menos 1, porque quando torre C7, torre B4, né, cai o de H. E aqui as brancas se salvam. Então assim, A3 era um lance que colocaria muita pressão para as brancas, muita, mas eu acabei não percebendo essa possibilidade, né, não vi que era tão forte. Eu joguei torre G2, só que depois da troca de torres, eu achei que esse final ainda eu poderia tentar avançar, né, com o rei e o cavalo um pouco melhor que o bispo, mas ele monta uma defesa muito rápida. Então, rei E3, rei F5, jogou bispo D1, e aí eu fiz B6, ele fez H3 aqui. Ele quer dar um cheque, mas aí rei G4, o rei entra em H3, né, e esse final é um pouquinho perigoso para as brancas. Ele até consegue salvar, mas vai ter que jogar bem já. Agora, quando ele faz H3, fica claro que eu não tenho como passar com o rei, né, e se eu não tenho como passar com o rei, não dá para progredir. Eu joguei rei F6 aqui, já ofereci empate, mas ele também não consegue entrar com o rei dele, né? Então o final fica bem igual. Se eu tentasse aqui E4, que seria uma ideia, ele só precisa deixar o rei em E3, né? Ele não joga rei D4 porque é rei F4 e eu consigo avançar. Então ele joga bispo C2 e fica batendo no peão de E4.
E aí o problema é que eu não tenho casa pro meu rei, assim, eu tenho que jogar rei 5, eu não posso mexer no cavalo, mas aí ele já pode fazer B4 aqui. A por B3, A B3, e eu tomei em Zug, né? Eu vou acabar ficando sem lance, por exemplo, rei F5, B4. Mas mesmo esse final vai igualar. Cavalo A6, bispo E4, rei E5, B5, e o cavalo volta pra C5. Tem muita chance de ser uma fortaleza, né? Então acaba igualando. Mas aí eu já não vi ponto de jogar essa posição também, porque como costuma dizer meu amigo Everaldo Matsura, aqui eu não tô arriscando ganhar, eu tô arriscando perder só, né? Tá igual e eu tô com peão a menos, então eu nem tô arriscando ganhar nada. Então aqui depois de F6 eu percebi que tinha deixado passar a chance, eu ofereci empate. Ele aceitou, né? Não tem muito o que fazer também. E a gente ficou nessa expectativa do desempate. Muita gente veio falar pra mim já que, não, seu desempate é melhor que o do Pepe, você vai ganhar e tal, mas eu não tinha certeza. Mas no fim acabei dando essa sorte, fui campeão. Esqueci de pegar uma foto pra colocar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu peço pra Fabiola colocar na edição. E aí a gente chegou nesse resultado, né, do final do terceiro Internacional FAOGBA. Vocês, como viram, muitas partidas lutadas, né? Muitas partidas difíceis, mas eu acabei aí como campeão. Em segundo veio o Pepe com a mesma pontuação. Em terceiro, o GM Sandro Mareco. Então foi um torneio muito legal. De rating, a galera pergunta quanto você ganhou. Ganhei 6,5 pontos. 6,7, né? Que vai arredondar para 7. É pouco, mas é muito. É pouco, mas é muito, porque é difícil subir esse rating, né? Eu achei que tinha ganho mais, aliás, mas quando você empata ali com os caras de 2.400, 2.300, já perde alguns pontos, né? Eu não imaginei que fosse tanto. Mas tudo bem, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, foi um torneio bem positivo. Ganhar o torneio é sempre muito bom, qualquer torneio é bom de ganhar. O troféu tá ali atrás, inclusive, é aquele ali que tem uma... tá do lado do Criciúma, aqui ó, este. Troféu grande, deu trabalho de trazer no aeroporto, mas é um trabalho bom, né? E assim, é sempre bom, né, vencer um torneio, e principalmente eu fiquei bem feliz porque joguei partidas duras, partidas difíceis, me arrisquei bastante até em alguns momentos, mas acabei dando sorte. E fiquei muito feliz de ter vencido pela primeira vez um torneio aberto fora do Brasil, né? Eu espero que seja o primeiro de vários resultados como esse. Quem sabe aí eu quero manter o foco e continuar me dedicando pra, quem sabe no futuro, ganhar mais torneios como esse. Mas bom, é isso, pessoal. Era pra ser só um resumo. A minha ideia era que esse vídeo tivesse, tipo, 25 minutos. E tem quase o dobro. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou do que a gente viu aí, né, desse resumo, deixa o like, deixa os comentários também do que você achou das partidas. E em breve eu vou publicar minha partida contra o Sandro, que eu acho que foi uma partida bem legal e tem vários momentos interessantes. E o vlog, né? Vem aí o vlog também, aguardem. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou e pelas mensagens. E obrigado. Então, sem mais, já agradeci bastante, mas é isso. Até a próxima.